Paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe essas apologéticas para muitas pessoas. Esse vídeo eu prometi no grupo dos apologistas trazer este vídeo, quando me pediram essa apologética. Foi uma pergunta que eu coloquei no grupo dos apologistas, pergunta que revolucionou muito no grupo dos apologistas, grupo que eu criei no WhatsApp, onde a gente dá formação de apologética bíblica, e o nosso irmão João Batista, professor Rubens e outros irmãos que estão lá, que estão no caminho da apologética. Meus queridos amados irmãos e irmãs, a pergunta que eu fiz lá foi: quantos sacramentos Jesus instituiu no cenáculo? Cenáculo para a igreja de Jerusalém, para aquela igreja que estava nascendo, que Cristo funda sobre a Kéfas, na Cesareia de Filipe. Logo no andar de cima, vai dizer os evangelhos, no segundo andar, é onde Jesus pede toda a preparação para a celebração da Santa Missa. E nessa celebração da Santa Missa e do Santo Sacrifício, veja que logo depois que os evangelhos narram a instituição da Eucaristia e da ordem, terminando o Salmo, vai dizer o versículo 30 do capítulo 26 de Mateus, Jesus vai para o seu Calvário, Jesus vai para o sacrifício. Para mostrar essa ligação da instituição da Eucaristia, da carne e do sangue de Cristo com o sacrifício. Para mostrar verdadeiramente os sacrifícios, capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, um cordeiro em pé no altar, mas como imolado. Missa, santo sacrifício. E logo, sem mais delongas, nós vamos colocar na tela para você ver. Quando Jesus, depois eles responderam, teve um irmão, nosso irmão Ítalo, que acertou essa pergunta lá, sobre os 3 sacramentos instituídos no cenáculo, lá no grupo dos apologistas. Mas depois eu perguntei, agora vocês vão ter que me responder na sequência. Muitos colocaram, foi o sacramento da ordem. Outros sacramento da ordem, outros sacramento da ordem. E ninguém acertou qual foi a sequência desses sacramentos, desses 3 sacramentos instituídos por Jesus no cenáculo, que nós vamos ver agora, e você vai ver a partir de hoje nesse vídeo a importância do cenáculo. Você vai ver uma igreja que está em torno do cenáculo, uma igreja que não se aparta do cenáculo, uma igreja que está ligada à Eucaristia, uma igreja que está ligada ao santo sacrifício. Uma igreja que não desapega, que não larga aquilo que é a sua essência. Por que não largaram? Largaram porque é a sua essência. A igreja do pão vivo. A igreja que tem como centralidade a Eucaristia. A religião do pão vivo descido do céu. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, vocês vai ver comigo a importância do cenáculo neste vídeo, e vocês vão ver a sequência do que acontece neste cenáculo, quando nós pegamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 19, para nós vermos a sequência da instituição desses sacramentos. Santo Diretor, coloque na tela capítulo 22 de Lucas, versículo 19. Vamos ver o primeiro sacramento. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, dada a Eucaristia, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, preste atenção. Eu dizia para aqueles irmãos, se vocês prestarem atenção ao escrito sagrado, vocês vão verem qual foi o primeiro sacramento instituído por Jesus. A Eucaristia. Aí, irmão Fábio, mas hoje, se nós não tivermos primeiro o sacramento da ordem, nós não temos a Eucaristia, sim. Mas aqui nós estamos falando de Jesus.
Jesus não poderia primeiro instituir, veja o erro teológico, aqui nesse texto, Jesus não poderia primeiro instituir o sacramento da ordem para depois instituir a Eucaristia. Explico por quê. Porque Jesus era o sacerdote aqui. E quem era que estava instituindo? Jesus. Por isso, para mostrar que em primeiro lugar vem o maior de todos os sacramentos, a Eucaristia, onde todos os outros 6 estão ao redor do sacramento principal, que é o sacramento da Eucaristia. E aí, sendo assim, para poder entregar agora essa carne e esse sangue de Jesus, aí ele precisa instituir o sacramento da ordem. Vamos ver agora, Santo Diretor. Então, está claro que nós vimos aí, primeiro sacramento, o da Eucaristia. Mas vamos ver no mesmo texto, o outro sacramento depois do da Eucaristia. Põe na tela o mesmo texto, diretor. Veja aí, ó. Quando ele diz, isto é o meu corpo, ele está instituído a Eucaristia. Agora vem a ordem, ó. Que é dado por vós fazer isto em memória de mim. Volta para mim, Santo Diretor. Agora você está vendo que Jesus está instituindo um segundo sacramento. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Veja, por vós. Aí está o sacramento da ordem. É uma ordem de Jesus, fazer isto em memória de mim. Então Jesus está ordenando aos 12 que está nesse cenáculo. Aqui só está apenas os 12 nesse cenáculo. Então Jesus está instituindo o sacramento da ordem, ele já é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Ele é sumo sacerdote, então Jesus é aquele que pode instituir o sacerdócio, porque ele é sumo sacerdote. Jesus é o verdadeiro Melquisedeque que entrega pão e vinho para Abraão. E aqui Jesus está entregando pão e vinho para os apóstolos. Jesus é o Melquisedeque, que entrega pão e vinho para os apóstolos e diz, este é o meu corpo, e diz, este é o meu sangue. O grande sacramento salvífico para nós. Não existe salvação fora da Eucaristia. Por isso temos que estar sempre nos arrependendo dos nossos pecados, buscando um padre para confessar, para poder receber Jesus na Eucaristia. É carne e sangue de Cristo na hóstia consagrada. E ele diz, quem come da minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Essa é a esperança do cristão, chegar ao céu, chegar à eternidade através da Eucaristia, da sua carne e do seu sangue. E veja que o sacramento da ordem está com quem? Com os bispos e com os padres. Então esse sacramento só pode ser entregue. Esse sacramento só é válido, o milagre da transubstanciação só vai acontecer pela Igreja de Sucessão Apostólica, pela Igreja Una Santa Católica e Apostólica de Roma. É o que a Sagrada Escritura está nos mostrando. É o que a Sagrada Escritura nos mostra piamente. Ela é clara e mostra com nitidez para nós. Então aqui nós estamos vendo, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, que Jesus institui esses 2 sacramentos. Aonde está o sacramento da Eucaristia? Santo Inácio explicou muito bem isso aos esmirniotas. Santo Inácio, no ano 107, um escrito mais antigo que a igreja tem, de Santo Inácio, terceiro bispo da igreja de Antioquia, do ano 107 depois de Cristo, da era cristã, o século I. Santo Inácio, escrevendo aos cristãos da igreja de Esmirna, ele vai dizer, aonde está a igreja católica, está Jesus Cristo. E onde está Jesus Cristo está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Vejam, meus irmãos, esse elo aqui da Igreja Católica, ela permanecer, e esse lugar é o cenáculo. A instituição da Eucaristia acontece no cenáculo, é a igreja do cenáculo. É a igreja que nasce da Eucaristia, dos sacramentos, é a igreja sacramental. É a igreja sacramentalizada. É uma igreja que traz isso na essência de sua doutrina, viva. E assim temos que viver em torno dessas 7 colunas. Mas o principal, a Eucaristia. Para você ver que está tão ligado a ordem com a Eucaristia, e assim com todos os outros sacramentos, que Santo Inácio disse, onde está a Igreja Católica está Jesus. Ou seja, onde está a Igreja Católica tem que estar a Eucaristia. É a centralidade da Igreja Católica que está dizendo Santo Inácio aos cristãos de Esmirna. E assim nós temos que nos apegar a isso, nós temos que crer e viver
em nossas vidas e anunciar para os demais. Logo, nós vimos que o primeiro sacramento instituído foi a Eucaristia, o segundo foi a ordem, e o outro, quando Jesus morre, os apóstolos vão para esse cenáculo. Eles ficam na igreja do altar, porque no altar, nesse altar está o que? A Eucaristia. Nesse altar está o que? A carne e o sangue de Jesus. Veja, Jesus homem, Jesus fisicamente homem, morreu. Então a igreja vai para onde? Vai para o cenáculo. Vai para a instituição, aonde está a carne e o sangue de Cristo, onde foi instituído por ele. E essa igreja permanece lá. No capítulo 20 de João, versículo 1, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago de menor José e de Judas Tadeu, e Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, vai no domingo de manhã ao túmulo. Já não está mais lá, ressuscitou. No versículo 17, Jesus manifesta a Maria Madalena, aparece a ela e diz: vai dizer aos meus irmãos, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena corre para onde? Maria Madalena corre para o cenáculo. Os discípulos de Emaús, Jesus celebra a missa, vem a liturgia da palavra e vem a mesa do pão. A segunda parte da missa, os discípulos de Emaús, em Lucas 24, a partir do versículo 23. Versículo 13. Quando chega no versículo 31, eles dizem a Jesus: fica conosco. Diz a Sagrada Escritura que Jesus se põe à mesa com eles. Tomando o pão, deu graças à Eucaristia. E Jesus está celebrando, depois que ressuscita, a Eucaristia para os discípulos de Emaús, para o tio e o primo, Alfeu, Cleófas e José, seu filho mais velho. E aí o que é que acontece? Acontece que a Sagrada Escritura diz que Jesus, ao partir o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus ao partir o pão. O que é que acontece com esses dois discípulos? Eles correm, voltando para Jerusalém. Eles correm para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, no versículo, deixa eu pegar que agora me esqueci. No versículo 34 eles dizem, todos diziam: o Senhor ressuscitou, verdadeiramente apareceu a Simão. Olha o 35 que diz: eles, por sua vez, contaram o que lhes havia acontecido no caminho. No caminho, veja, no caminho, primeira parte da missa, contaram-lhes o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Veja. É isso que nós temos que testemunhar, o partir o pão. O que é testemunhar o partir o pão? A Eucaristia. Eles testemunharam a Eucaristia. Como reconhecer Jesus ao partir o pão? Partir o pão também é um significado na igreja primitiva de celebração da missa. Como reconhecer Jesus na celebração da missa? Então eles testemunharam, eles voltaram para onde? Para a igreja que está no cenáculo. E é exatamente no cenáculo onde eles vão testemunhar. Então o cenáculo já é o quê? Testemunho de uma missa. Eles foram narrar como reconhecer o Senhor na celebração do pão, como reconhecer o Senhor ao partir o pão, como reconhecer o Senhor na celebração da missa. E você está na missa todos os domingos, ou talvez todos os dias, e não reconhece Jesus no pão. O seu tio, Cleófas, irmão de São José, Alfeu Cleófas, reconheceu, foi testemunhar lá na igreja que estava no cenáculo, onde foi instituída essa Eucaristia e a ordem. E aí, no versículo 19 de João, capítulo 20, vai acontecer algo extraordinário. Diz assim, no capítulo 20, versículo 19. Pode colocar na tela, diretor. Na tarde do mesmo dia, veja, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou de manhã, mas na tarde do mesmo dia, o que que diz? Ó? No primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas. Essas portas aqui é do cenáculo. As portas do lugar aonde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes, ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos,
Presta atenção. Que Jesus aparece, aqui teologicamente falando, Jesus está reunido no cenáculo, outra vez com os discípulos. O cenáculo da instituição da Eucaristia. O cenáculo da celebração do sacrifício. O cenáculo que renova o sacrifício. Jesus aparece para eles, a paz esteja convosco, como o Padre vai, quando está iniciando a missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Né? Então quer dizer, do mesmo jeito, o padre quando ele entra na missa é Jesus ao Calvário, na procissão de entrada. Aqueles que estão reunidos para o Santo Sacrifício são as pessoas que estão no cenáculo. A cada missa é um cenáculo que acontece. A cada missa é o cenáculo sendo celebrado. É a renovação do Santo Sacrifício do cenáculo. É exatamente isso que acontece para nós. Então repare que Jesus mostra as mãos, é aquilo que diz o Apocalipse 5:6, um cordeiro de pé, mas como que imolado. Então exatamente aqui Jesus agora vai mostrar as mãos transpassadas, Jesus vai mostrar o lado. Aqui Jesus mostra outra vez, para recordar a eles a instituição do cenáculo na quinta-feira. Jesus ressuscitado está confirmando, está mostrando, e agora no domingo, primeiro da semana, essa manifestação de sua carne. Jesus agora está mostrando sua carne sacrificada. Sua carne que passou pela cruz, pelo sacrifício. Para dizer, cada vez que celebrarem, é isso que vocês estão celebrando. Meu lado transpassado pela lança. Minhas mãos e pés transpassados pelos pregos, pelos cravos. Isto é cenáculo, isto é santo sacrifício. Isso é o elo ligado, é do cenáculo para o mundo. É do cenáculo para Antioquia, é do cenáculo para a Grécia, é do cenáculo para Alexandria, é do cenáculo para Roma. E para o mundo inteiro, Romanos 1:8. A fé dessa igreja será proclamada universalmente. Então repare, meus irmãos, que nós estamos vendo algo especial. E que aqui está a segunda missa sendo celebrada no cenáculo. A manifestação do Senhor. E aí acontece a instituição do terceiro sacramento no cenáculo. É o único sacramento que Jesus institui depois que ressuscita. O sacramento da... Vamos ver do que é? Versículo 21 em diante. Põe na tela, Santo Diretor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo aparecer o Pai me enviou, o Pai me enviou. Então o Pai e o Filho se manifestam aqui. Aqui está, na sequência, a Trindade. Pai, Filho e agora veja, vem o Espírito Santo no versículo 22. Põe na tela, Santo Diretor, veja aí. Ó. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aí está. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele instituindo, dando o Espírito Santo, dizendo que a Trindade está no sacramento da confissão com a igreja, e agora ele institui a igreja a perdoar pecados, versículo 23. Ó. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que os retiverdes lhes serão retidos, ou seja, aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Volta para mim, Santo Diretor. Vejam, meus irmãos, logo nós estamos vendo que Jesus aparece no cenáculo. Antes já tinha aparecido, antes do cenáculo já tinha recebido o testemunho de Alfeu Cleofas e de seu filho José. Como reconhecer o Senhor ao partir o pão, como reconhecer o Senhor na Eucaristia. E logo nós estamos vendo aqui que Jesus institui o terceiro sacramento, o sacramento da confissão. Por isso a importância, quando nós nos arrependemos dos pecados, procurar o padre para se confessar, porque é essa igreja que recebeu a autoridade de perdoar pecados. Foi o próprio Jesus que deu. Ele disse, ele é claro, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Envio o quê? A perdoar pecados. Recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. O que é que nós escutamos quando confessamos os nossos pecados do Padre? Na pessoa de Jesus. Eu absolvo
os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque está Pai, o Filho e o Espírito Santo no sacramento da confissão. A autoridade da igreja de absorver os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é impressionante. Isso é doutrina pura e viva. Cada vez que nós descobrimos isso, nós nos apaixonamos, nós passamos a amar cada vez mais a nossa igreja. Como ela é linda, como é maravilhosa os seus sacramentos. A vivenciar esses sacramentos. Isso é vivo. Isso é eficaz. Isso constrói. Para aqueles que conhecem. Para os que não conhecem, as pessoas do mundo, confessar pecado a homem. Quem já se viu isso? É o que as pessoas sem conhecimento dizem. Confessar pecado a homem. Pois é. E aí, o inferno está recebendo carrada de pessoas todos os dias. Não foi dessa forma que os santos chegaram aos céus? Pois é. Logo, meus irmãos, nós vemos também que o cenáculo é sinal de cura. E Jesus, 8 dias depois, passa a manifestar mais uma vez a graça. E agora é a vez de Tomé, que não estava aqui, junto com eles no cenáculo. Tomé não estava. Veja no versículo 26. Põe na tela, Santo Diretor. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo. Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs no meio deles, do mesmo jeito aconteceu como aconteceu da primeira vez. Veja, 8 dias depois, outro domingo, disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe tua mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas homem de fé. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, o toque de Tomé em Jesus é o toque meu e seu na Eucaristia. Quando nós o recebemos nos lábios ou fazemos esse de altar para receber, estamos tocando em Jesus Eucarístico, estamos tocando no Senhor como Tomé tocou. Tomé tocou, os discípulos de Emaús enxergaram. E agora Tomé toca para ser curado. E aí no versículo 28, o que é que Tomé vai dizer? Meu Senhor e meu Deus. É isso que nós temos que reconhecer no sacramento da Eucaristia. Que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá para a eternidade. É reconhecer, como Tomé reconheceu, que a Eucaristia é verdadeiramente Deus, que a Eucaristia é verdadeiramente Jesus, que recebemos. Esse é o dogma eucarístico, Jesus presente, vivo e real, corpo, alma, é corpo, alma, sangue e divindade do Senhor na Eucaristia. Sim, naquela hóstia consagrada. Hóstia significa vítima. Ele foi a vítima por nós. Então, logo nós vemos o que é o cenáculo. O cenáculo é cura de incredulidade. O cenáculo é cura para as nossas almas. O cenáculo é vida para nós e vida eterna. Logo nós vemos acontecer, meus irmãos, tudo isso no cenáculo. E no cenáculo, Jesus diz: permanecei no cenáculo, até receber a unção profética do Espírito. E aí o que é que acontece? Logo nós entramos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E aí no versículo 15 ao versículo 25 acontece uma coisa no cenáculo. Acontece um conclave. Como acontece quando o Papa morre ou renuncia para escolher outro Papa. O que é um conclave? Judas Iscariote tinha se matado, então, como era 12, o colégio dos 12, então só tinha 11 apóstolos. Então o Papa, São Pedro, o primeiro Papa, disse. São Pedro vai dizer, põe o versículo 15, Santo Diretor, veja aí, ó, do capítulo 1, num daqueles dias, levantou-se Pedro, porque é o chefe, o Papa, no meio de seus irmãos, na assembleia, veja, reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse, que a parte do... não precisa colocar isso aí não. Então Pedro se levanta para quê? Para dizer que é necessário escolher outro apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Acontece o conclave e a eleição de São Matias. Quando é para escolher, então eles colocam 2 nomes lá e os cardeais vão votar. Votar em quem? Assim vai dizer no versículo que oraram, no versículo 24, nesses termos: ó Senhor,
que conhece os corações, mostra-nos qual desses dois será o escolhido. E aí disse, lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre São Matias, que foi ordenado, incorporado no lugar de Judas Iscariote. Nós vemos aí a sucessão dos papais. Então, está claro aqui na Sagrada Escritura que eles permaneciam no cenáculo. Se nós pegarmos no versículo 12 do capítulo 1, o título da Bíblia da Ave Maria é Os Discípulos no Cenáculo. Se nós pegarmos aí, do versículo 4, até aí nós vamos ver que eles permaneciam no cenáculo. Voltaram eles, o versículo 2 diz, voltaram eles então para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante de uma jornada de sábado. Tendo entrado, o versículo 13, vamos colocar para ver onde era que eles estavam. Versículo 13, capítulo 1, versículo 13, põe na tela, diretor, veja onde era isso. Ó. Versículo 13, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, que era o segundo andar, né, era a instituição da Eucaristia, onde costumavam permanecer. Aí vai falar aí, ó. Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, Judas, irmão de Tiago, filho de Alfeu também, Judas Iscariote, Judas Tadeu. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Esses irmãos deles eram aqueles que não eram os discípulos, os apóstolos. Que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 a 6, que eram mais de... depois vai ser mais de 500 irmãos, mas aqui só tinha 120 pessoas, eles tinham 120, 12 eram apóstolos, sua mãe, e o resto, e as mulheres, e o resto irmãos do Senhor. Muitas pessoas, mais de 100 pessoas, mais de 100 irmãos do Senhor tem aqui. Então veja, era no cenáculo onde estava, aí vem a eleição de São Matias. No capítulo 2 acontece, veja a importância do cenáculo, acontece o avivamento, acontece aquilo que o Espírito Santo vos batizará no Espírito Santo no fogo, é o batismo, o sacramento do batismo, e agora manifestando o Espírito Santo, a Jesus foi forma corpórea como uma pomba, e para os apóstolos em labaredas de fogo. Meus irmãos, nesse cenáculo, onde estão os sacramentos, nesse cenáculo, onde está o principal, onde eles costumavam, disse a Sagrada Escritura, permanecer, a igreja permanece até hoje sacralizada, sacramentada no sacramento principal do cenáculo, que é a Eucaristia. No cenáculo está a Eucaristia, no cenáculo está a ordem, no cenáculo está a confissão. É exatamente do que o cristão precisa para chegar ao céu. Ele precisa da confissão para limpar dos seus pecados. Ele precisa do padre de sucessão apostólica que tem a ordem, essa ordem que veio de Jesus. E ele precisa da Eucaristia para chegar ao céu. Sem isso, não chega lá. É disso que nós precisamos para poder chegar ao céu. Todos nós batizados e crismados. Se não for assim, nós não vamos chegar ao céu. Nós precisamos da ordem do Padre. Nós precisamos dele para a confissão. Nós precisamos dele para receber Jesus, presente, vivo e real na Eucaristia. Sem esse Padre de sucessão apostólica, fica difícil de chegarmos ao céu. De conquistarmos a vida eterna. Por isso, repare que o cenáculo nos apresenta isso. E aqui, se você for prosseguir o capítulo 2 de Atos, 3.000 pessoas são batizadas no cenáculo. O que, irmão Fábio? 3.000 pessoas são batizadas no cenáculo. Isso mesmo, 3.000 pessoas são batizadas no cenáculo. Por quê? Porque Pedro vai dar aquela bela catequese, e aquela catequese são 3.000 pessoas, de Atos dos Apóstolos, você pegar aí o versículo 41, Pedro vai dar a catequese dizendo que o batismo é para os adultos, que tem que se preparar, por isso a de daqui na formação dos neófitos, ou chamado de catecúmenos, vai dizer que ele tem que jejuar, tem que se preparar uma semana para receber o batismo. Mas Pedro vai dizer que o batismo é para vós e para vossos filhinhos. Os filhinhos também, as crianças também. Os pais recebem a catequese para doutrinar as crianças.
E aí no versículo 40 e o último versículo, que é o 40 da formação do batismo, vai dizer que era mais ou menos 3.000 pessoas, o número de adeptos, o número de convertidos, o número dessas pessoas foram batizadas e crismadas no cenáculo. A igreja do cenáculo agora começa a evangelizar e a levar ao mundo inteiro os sacramentos do batismo, do crisma. 3.000 pessoas no cenáculo, meus irmãos. E aí a igreja sai do cenáculo para se tornar a igreja universal, para se tornar a igreja católica. Católica significa universal no mundo inteiro. Isto é o cenáculo. Isso é a importância do cenáculo para nós. Cenáculo é vida. Cenáculo é vida eterna para nós. Eu espero, meus irmãos, que tenha ficado bem explicado sobre o cenáculo. Prometi à irmã Gorete que ia trazer sobre isto e está aqui o vídeo, né, dessa bela formação catequética. Deus abençoe vocês, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.